Meus queridos amigos, meus queridos irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe, nos ilumine nesta noite do dia 26 de outubro de 2020, às 20 horas, do Centro Espírita Joana d'Arc, da cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Queremos cumprimentar todos os corações ardorosos e amigos que nos acompanham neste instante, bem como aqueles que acessarão este vídeo, para desejar a todos, nestes dias difíceis da terra, muita paz. Muita luz, muitas bênçãos, muitas vitórias, muitas conquistas espirituais sob a proteção do nosso Criador e principalmente e também do nosso Mestre Jesus, o governador do nosso orbe. Meus amigos, a proposta da noite de hoje, ela versa sobre o pensamento notável, extraordinário, eterno de Jesus. E nós nos recordamos aqui do capítulo 24 do Evangelho de Mateus, em que Jesus profere o seu sermão profético. A lição do sermão profético de Jesus, ela possui uma qualidade moral e espiritual que extrapolam os limites do tempo e vem se aplicando desde os tempos do Mestre, quando aquelas palavras foram proferidas, até os dias atuais, e creio mesmo que Jesus, em falando para a humanidade, para os espíritos eternos, elas serão aplicáveis a todos os interesses, a todos os destinos da humanidade do futuro. Nós podemos ver Jesus no seu sermão profético, iniciado a princípio presente no templo de Jerusalém. Jesus se encontrava com os discípulos no templo de Jerusalém e apontando para ele irá dizer que aquelas pedras seriam derribadas ou derrubadas, que não sobrariam pedras sobre pedras. E saindo então do templo de Jerusalém, eles vão para o Jardim das Oliveiras, na companhia dos discípulos. E os discípulos, aturdidos com aquela revelação proferida lá no sermão, no templo de Jerusalém, perguntam ao Mestre: Senhor, quando é que estas coisas haverão de acontecer? E mais, quais sinais reconheceremos a sua vinda, ou a vinda do Filho do Homem, e a consumação ou a consumpção dos séculos ou dos milênios? E Jesus inicia o seu sermão dizendo-lhes que nos acautelássemos, acautelai-vos para que não sejas ou não sejais enganados. E ele continua dizendo que haveria guerras e rumores de guerra. Vede, não vos preocupeis porque estas coisas têm que acontecer. Mas ainda não é o fim. Ele vai dizer também que uma nação se levantaria contra outra nação, reino contra reino, que haveria fomes, terremotos em vários lugares. E ele diz, mas a isto apenas é o início das dores, ou o princípio das dores. E ele continua dizendo que neste tempo, então, muitos se escandalizariam, seriam atormentados, que esses discípulos seriam atormentados por inimigos e seriam também mortos. E que muitos seriam odiados mesmo, em todas as nações, por causa do seu sagrado nome. Ele prossegue dizendo que muitos haveriam de se escandalizar, ou estariam escandalizados, iriam trair e odiar uns aos outros, que os falsos profetas apareceriam, que surgiriam muitos falsos profetas, e que esses muitos falsos profetas haveriam de enganar também a muitos, que a iniquidade se multiplicaria nos relacionamentos humanos, e que o amor se esfriaria de muitos. Ele continua dizendo que aqueles que persistissem até o fim, esses sim, aqueles que perseverassem até o fim seriam salvos. E que o seu evangelho, o evangelho do reino, seria pregado por toda a terra para testemunho de todos os povos. E então viria o fim. Vejam que a imagem elaborada pelo Mestre, que não pode ser tomada ao pé da letra, ela se refere nitidamente aos acontecimentos morais de que vem se acometendo a terra ao longo dos séculos, ao longo destes anos. Vemos nas palavras de Jesus
a comprovação daqueles acontecimentos de que foi vítima Israel ao seu tempo, mas também toda a humanidade de lá para cá. E cremos mesmo que sua mensagem eterna haverá de ser entendida e compreendida, aplicada em todos os seus detalhes, também no futuro. Jesus, com sua visão, com a sua clarividência espiritual, não apenas nos revela aquilo que haveria de acontecer, como consequência das escolhas humanas que realizamos, mas também nos admoesta naquilo que deveremos fazer e na esperança que devemos ter no enfrentamento dos grandes acontecimentos para o progresso da humanidade. Esta lição, por sua vez, para ser bem entendida, porque não podemos tomá-la ao pé da letra, deve conter ou contar com as chaves poderosas de interpretação oferecidas pela codificação espírita. E para isso, precisamos recordar, conhecer, reconhecer, ler e reler e interpretar, na aplicação destas mesmas chaves de interpretação das palavras do nosso Mestre Jesus, para que não as tomemos ao pé da letra, conhecer essas palavras, essas ideias, essas chaves, na mensagem da própria doutrina espírita, mais propriamente, nas bases fundamentais do pensamento kardeciano, do qual nós não podemos nos arredar, sob pena de interpretarmos mal as palavras do Mestre e de aplicarmos equivocadamente na nossa e na vida dos outros. As chaves interpretativas podem ser encontradas, por exemplo, no capítulo 18 do livro A Gênese, de Allan Kardec, que é uma obra que precisa ser lida e conhecida. No capítulo são chegados os tempos e os sinais da nova geração. É um texto belíssimo, de análise dos acontecimentos relativos aos sinais que anunciariam os grandes acontecimentos para a redenção do nosso planeta, para o mundo de regeneração. Estas ideias, por sua vez, também se encontram exaradas no livro Obras Póstumas, mais exatamente em uma mensagem que se encontra, que é intitulada Regeneração da Humanidade. E esta mensagem é uma mensagem mediúnica, vazada por duas sonâmbulas, cuja autoria espiritual não foi identificada naquela mensagem, pelo menos. A mensagem regeneração. E esta mensagem serve de base para a síntese que Allan Kardec fez em A Gênese, no capítulo 18, quando ele fala da chegada, dos tempos e dos seus sinais, e também da nova geração, que é o último item desse capítulo. Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, neste capítulo chamado Regeneração da Humanidade, que foi recebido em abril de 1866, guardem esta data, começa falando das transformações que a humanidade por si mesma estava realizando e que estariam habilitando a humanidade, o mundo, o nosso planeta, para galgar um novo patamar evolutivo na escala evolutiva dos mundos. E que essa transformação não consistiria apenas em uma alteração das condições físicas ou materiais do nosso planeta. Que não seriam relativas a essas mudanças ou transformações, elas não seriam de natureza física ou cataclísmica. Elas seriam de caráter moral. Então nós precisamos entender, no sentido do conforme o pensamento dos espíritos da codificação, Allan Kardec, o que significa de fato um período de transição planetária, que é uma expressão que virou legenda na atualidade, e que é propalada aos quatro ventos, mas poucos entendem o seu sentido. É um período. E a expressão transição deve ser muito bem interpretada para não cairmos no falso entendimento de que essa transição está acontecendo apenas agora ou alguns séculos. Na verdade, do ponto de vista literal, se formos considerar que o mundo está em transição, deveríamos considerar que ele está em transição desde os seus primórdios, desde a sua fundação, há 5 bilhões de anos. A Terra sempre esteve em transição. Mas quando os espíritos se referem à transição planetária, e essa expressão não é cunhada pelos autores da atualidade, ela vem do pensamento de Kardec, porque essa palavra é usada por ele.
nas obras citadas na codificação do Pentateuco kardeciano. Esta expressão se refere a um período. E esse período, ele não está, obviamente, delimitado matematicamente por marcas cronológicas absolutas. Razão pela qual não podemos tomar ao pé da letra as profecias que digam respeito a datas específicas para acontecimentos históricos. Os espíritos eles não se utilizam muito deste recurso, e quando fazem, é para simplesmente ensinar ou estabelecer parâmetros de comparação para o entendimento dos homens. Porque eles falam do mundo, da eternidade para o mundo material, onde o tempo é contado, e nós precisamos de parâmetros. E quando eles se utilizam raramente destes recursos, é para apontarem ou estabelecerem limites mais ou menos relativos que não podem ser tomados ao pé da letra, sob pena de nos equivocarmos na interpretação dessas palavras. Quando elas não são mesmo utilizadas por espíritos, por falsos profetas encarnados e também da erraticidade. Então vejam que Kardec, com seu bom senso, nos ajuda a entender tudo o que está acontecendo. De modo que esses acontecimentos, eles sempre se deram ao longo da humanidade. E vão acontecer daqui para frente, por muito tempo ainda. Mas haveria uma característica distintiva deste período de transformação da humanidade, que nunca aconteceu, ou que não aconteceu com tanta intensidade, com tanta velocidade, quanto agora. E esta característica distintiva refere-se não às mudanças cataclísmicas, físicas ou geológicas do planeta, porque elas sempre aconteceram, mas se referem principalmente às mudanças morais e espirituais que nunca foram vistas com tanta intensidade ao longo da história da própria humanidade. Os espíritos, então, disseram a Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, que essa transformação já estava sendo vista desde há um século. Vocês se lembram que esta mensagem é de 1866, abril de 1866, que esta mensagem estaria acontecendo desde o século XVIII, que essa mudança, essa transformação estaria acontecendo desde o século XVIII, que as ideias, as ideologias libertárias, iluministas, de liberdade, igualdade, fraternidade, estavam varrendo toda a terra, e que as novas gerações estavam assumindo uma postura muito diferente das gerações anteriores para a transformação das relações sociais e espirituais do mundo. Estas mudanças são morais. O que vai acabar, minha gente, não é o mundo físico, porque ele deve ainda cumprir o seu papel por muito tempo ainda. Obviamente, ele deve sofrer a lei, a aplicação da lei de destruição, mas no momento certo, não é agora. Mas o que está acabando e deve morrer é o antigo mundo dos preconceitos, das vaidades, dos ódios e da cupidez humana, para que uma nova era se instale por meio de uma ideologia progressista, composta e defendida, propalada por espíritos generosos, por espíritos sensíveis a estas propostas, que haverão de fazer face a uma ideologia retardatária, reacionária, de espíritos endurecidos que não querem esta mesma mudança. E, de fato, quando vamos perceber que na história, há um século antes, então, desta mensagem, que aconteceu em 1866, no século XVIII, aconteceram fatos extraordinários. Nós tivemos, por exemplo, a mudança da idade ou da era moderna para a era contemporânea através da Revolução Francesa. Mas antes dela, vamos ouvir falar, por exemplo, da Revolução Liberal, da Revolução Norte-Americana, onde as 13 colônias norte-americanas inglesas decretaram independência, proclamaram a sua própria independência. E este acontecimento foi um rastilho de pólvora para a Europa e vai desembocar na Revolução Francesa de 1789. Mais à frente, nós temos também um outro grande acontecimento extraordinário, conhecido de todos nós, que a partir da segunda metade do século XVIII, nós tivemos a Revolução Industrial. Uma mudança, se ela teve percalços, problemas, dificuldades estruturais e ideológicas que geraram injustiças sociais pelo abuso do poder, nós temos também um avanço, uma transformação nas relações de trabalho, nas relações de família, o êxodo rural, as mudanças, transformações ou avanços tecnológicos, técnicos, que estão acontecendo até hoje. O mundo não foi mais o mesmo depois dessas 3 revoluções básicas. E foi exatamente aí, depois de tudo isso,
que surge também a própria mensagem do Espiritismo, em 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, para balizar, ou favorecer, ou chancelar os grandes progressos, acompanhar a humanidade na sua trajetória evolutiva, arredar, obviamente, os abusos de interpretação das ideias da verdade de Deus, e conduzir o homem ao porto seguro da vitória neste período de transição. Vamos ver também, meus amigos, então, vamos ver que existem duas ideias. A transição se refere a esse período, mais ou menos. Não tomemos ao pé da letra. Não estamos falando de cronologias, mas de um momento especial da Terra em que a humanidade já estava pronta para avançar, para alcançar um mundo de regeneração. Mas antes disso haveria um confronto de ideias. Como eu disse, o confronto das ideias libertárias, de um lado as ideias libertárias e de outro as ideias reacionárias, de espíritos endurecidos. Essas ideias estariam misturadas, segundo Allan Kardec. E essa mistura de ideologias, da liberdade das ideias libertárias ou progressistas com as ideias reacionárias, nós teríamos então uma confusão, uma evolução, conflitos, tragédias, dores e sofrimentos. O período de transição, segundo a visão de Jesus, seria esse período conturbado de perturbações necessárias que estão perfeitamente compreendidas dentro das leis de Deus. E esse período de conturbação é o que chamamos, obviamente, esse período não é regido por regras ou por leis. Há uma anomia, há uma perda de sentido das coisas, porque são ideias em confronto, mas que com o tempo as ideias libertárias haveriam de prevalecer, porque nós teríamos um acréscimo de espíritos novos que poderiam até vir, segundo Allan Kardec, de outros orbes, de outros planetas, se é que eles já não estão em nosso planeta, já transformados, naturalmente transformados, mas também o acréscimo do grupo, das fileiras dos bons, das ideias libertárias, pela transformação, através da transformação ou da regeneração dos maus, dos espíritos endurecidos que defendem ideias reacionárias. De modo que haveria então um aumento dos bons e uma redução dos maus. Mas se ainda persistissem os maus pelo prazer de fazerem o mal, segundo Allan Kardec, segundo os espíritos Allan Kardec, esses espíritos seriam então banidos, expurgados, conduzidos para outros mundos inferiores, ou mesmo para comunidades primitivas da própria Terra, onde teriam a oportunidade de expiar as suas faltas e também contribuir para o progresso como missionários que serão dos autóctones, ou dos aborígenes, dos nativos daquele mundo. Então, tudo é aproveitado. Tudo é aproveitado. E quais são as características das ideologias ou desses espíritos libertários? A ideologia é a seguinte, Allan Kardec ele faz uma análise, e essas características, minha gente, são sinais do tempo, e podemos percebê-los. Allan Kardec diz que a geração dos espíritos iluminados, ou dos espíritos de ideologia libertária, progressista, seriam distinguidos pelas ideias inatas, pela inteligência, segundo ele, ipsis verbis, pela inteligência e pela razão precoces. E também por um sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas. Olha que bonito. Me parece que essas características, esses sinais anunciados por Jesus, que são chamados a chegada dos tempos, são perfeitamente compreendidos à luz da doutrina espírita como chave interpretativa dessas coisas. Nós teríamos, então, espíritos que são precocemente generosos e inteligentes. Mas Kardec esclarece que esses espíritos não formariam um grupo de seres, de espíritos eminentemente superiores. Eles não são puros, eles não são bem-aventurados, eles não são perfeitos. São espíritos humanos, alguns deles regenerados, alguns até foram espíritos endurecidos da ala dos pensamentos reacionários, retrógrados, e que agora se regeneram passando pelo mundo espiritual e que reencarnam para dar início a uma nova tarefa no mundo. Mas também espíritos vindos de outros orbes, além daqueles que são naturalmente bons desde o princípio de suas reencarnações no nosso planeta e que são aborígenes dela. Porque o mal não é obrigatório. A ignorância, infelizmente, não é evitável, mas o mal sim.
Nem todos os espíritos passam pela fieira do mal, como diz o livro dos Espíritos, mas passam pela fieira da ignorância. Então, há espíritos que podem ter assumido a postura do bem desde o princípio, e que aqui estão conosco, e para os quais o mundo de regeneração, psicologicamente falando, já está acontecendo e já aconteceu, já estão se redimindo. Mas estamos falando do ponto de vista global. Então, não podemos considerar esses espíritos, por mais inteligentes que eles sejam, por mais generosos que eles sejam, como sendo espíritos perfeitos. Eu me lembro aqui da proposta de alguns companheiros a respeito das crianças índigo. Houve uma febre tremenda no início com essa informação que surgiu no movimento espírita. E que não é uma ideia eminentemente espírita, porque ela veio de uma pesquisadora, de uma senhora norte-americana, que trouxe a cultura das crianças índigo, a ideia, ou a ideologia, ou a teoria da criança índigo, ou da criança cristal. Muitos passaram a acreditar nisso, alguns incorporaram essas ideias, houve uma reação, inclusive, do próprio movimento espírita a essas ideias. E alguns ficaram deslumbrados, mesmo, alguns pais, eu mesmo conheci pais, que me falavam: Celso, será que meu filho é índigo? Eu acho que meu filho é índigo, porque ele é um espírito especial, ele é inteligente, ele faz isso. Ele quebra tudo na casa para saber como é que funciona. Ele não me obedece, eu peço alguma coisa, ele não faz o que eu quero, só faz quando eu esclareço, ele não faz o que eu peço. Ele tem um temperamento, eu tenho que explicar tudo para ele não me obedece. Será que ele é um índigo? Será que é um cristal? Será que é um espírito vindo de outra esfera para salvar o nosso planeta? E eu digo: seu filho é apenas um rebelde. Um espírito endurecido que precisa de muita educação. Então, esses espíritos não são perfeitos, não podemos tomá-los assim, nem sempre podemos tomá-los dessa maneira. Mas os espíritos maus também têm características. E essas características confrontam as características da liberdade, gerando um torvelinho, uma perturbação social. E quais são essas características? Allan Kardec nos diz ainda na Gênese e também no livro Obras Póstumas, no capítulo citado em 1866. Os espíritos disseram a ele o seguinte, que são espíritos que negam o poder de Deus. São rebeldes à vontade do Pai. São rebeldes à providência divina e são rebeldes ou negam tudo aquilo que seja maior ou superior à humanidade. Vejam as características. Haveria uma outra característica também. Eles trariam uma propensão, uma predisposição, uma tendência inata, instintiva para paixões desregradas, paixões desvairadas, degradantes. Será que vocês percebem isso por aí? Será que podemos perceber? Eu tenho notado. Sem alarmismo, sem catastrofismo, obviamente. Mas estamos percebendo essa mudança. E sentimentos, e apresentam também esses espíritos da ala das ideias reacionárias, ou ideias antiprogressistas, ou retrógradas, ideias, sentimentos antifraternais, de orgulho, de ódio, de cupidez, de preconceito, de iniquidade e de maldade. Estes seres, segundo eles, dizem, olha que interessante, seriam espíritos que reagiriam. Alguns seriam regenerados em vida ou no mundo espiritual para reencarnarem depois transformados e com uma predisposição natural para o bem. Mas alguns resistiriam ferrenhamente. E esses indivíduos resistentes, renitentes, rebeldes, provocariam, digamos assim, um mascaramento da realidade, como se eles estivessem concordando com tudo, mas trabalhando pelos bastidores, ou às vezes ostensivamente, para que essas ideias novas não se implantem. Segundo os espíritos, eles gerariam perturbação, flagelos e calamidades. Não são palavras minhas, elas se encontram nas palavras dos espíritos a Allan Kardec no livro Obras Póstumas. E mais, segundo eles, essas perturbações desses espíritos, essas perturbações espirituais a que se referem os espíritos da codificação, Allan Kardec, trariam ou provocariam um aumento exponencial, um aumento extraordinário, de forma inaudita, dos suicídios. E ele acrescenta, para o nosso, de forma ainda mais assustadora, haveria um aumento dos suicídios até de crianças. Até mesmo de crianças. Haveria também, segundo eles, um aumento do número das loucuras, ou seja, dos transtornos mentais. E eu posso dizer a vocês, por experiência própria, que temos nos deparado com muitos jovens, inclusive,
com transtornos mentais, transtornos obsessivos, transtorno obsessivo-compulsivo, esquizofrenias, perturbações de comportamento, comportamentos sexuais ou humanos heterodoxos, esquisitices, estranhices, coisas muito estranhas estão acontecendo. Mas está tudo certo. É o confronto das ideias. E o mais bonito, eles dizem que essas perturbações trazidas pelos espíritos endurecidos, sem que eles o soubessem, embora sejam prejudiciais, estariam contribuindo para a renovação da Terra. Vejam que Deus é generoso, é sábio, ele aproveita tudo. E podemos confirmar isso na questão 728 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta assim: a destruição é uma lei da natureza? E os espíritos respondem: é necessário que tudo se destrua para que se renove e se regenere. E aquilo que aqui chamais de destruição não é mais do que uma transformação para a renovação e melhoria de todos os seres. Vejam que mesmo abusiva, obviamente, há uma destruição abusiva e uma destruição necessária. Mas nós podemos perceber que os momentos conturbados de aparente desconstrução de valores, eles também funcionam como recursos para sopetar todo o mal e fazer a humanidade refletir a respeito e adotar posturas novas dali para frente. Deus aproveita tudo. Nada está perdido e não podemos nos desesperar. Jamais. Os espíritos, então, dizem dos suicídios de crianças, suicídios humanos, de homens, mulheres e de crianças, falam das loucuras que haveriam de acontecer e de fariam dos homens ainda vivos mortos-vivos. E então, vamos perceber a importância dos sinais que estas duas gerações estão fornecendo. O número dos bons seria acrescentado ou aumentado pela transformação dos maus e pela chegada dos bons. E o número dos maus seria reduzido pelo expurgo dos espíritos endurecidos ou pela regeneração de alguns deles que porventura se arrependessem. Portanto, nem todos serão expurgados, nem todos os maus. Porque é bem provável, segundo diz os espíritos, a casca está podre, mas o cerne pode ser aproveitado, segundo eles. Eles, a partir de uma boa influência, podem se endireitar, serem conduzidos e submeter a um novo magnetismo de ideias superiores. Podem se renovar, se arrepender e engrossar as fileiras dos bons. E o mundo vai se transformando gradualmente. Muito bem. A respeito disso, nós nos recordamos aqui que Emmanuel também nos ensina alguma coisa e nos auxilia a entender o que Jesus disse e o que os espíritos da codificação disseram a Allan Kardec. Eu me recordo do livro Diálogo dos Vivos, capítulo 21. É uma mensagem do Espírito Emmanuel, ele fala desses acontecimentos. É uma mensagem de 1974. É um livro composto com a participação do Chico, de Herculano Pires e de espíritos diversos. Neste capítulo, dupla renovação, nós temos a participação do Espírito Emmanuel, que irá falar da questão da transição da Terra, porque em 1974 havia uma grande esperança de mudança para o terceiro milênio. E muitas tragédias estavam acontecendo, tragédias coletivas, provas coletivas, lutas, mortes de jovens, desastres, crimes, obsessões, doenças e tudo mais. E ele então faz um apanhado inicial referindo-se, fazendo um quadro sintético deste cenário tenebroso da humanidade naqueles dias. Colocando isso, quando ele se refere à legenda da transição, ele fala das lutas no campo da doença a respeito das enfermidades, de etiologia obscura. Ele fala dos desastres, dos assassínios, das mortes, das doenças, dos desempregos, das lutas que a humanidade estava enfrentando. Depois de colocar isto, ele vai dizer o seguinte, que há uma relação, uma mensagem muito interessante, que há uma relação entre o mundo material e o mundo espiritual, entre os encarnados e os desencarnados. E que, assim como, porque eles estavam em 1974, já terminando nos últimos anos do século XX. E eles dizem, e Emmanuel diz assim, que assim como os humanos, os encarnados, estavam se preparando para a chegada de um novo milênio, cheios de esperança e dispostos a um novo tempo, dispostos ao trabalho de um novo tempo, os espíritos desencarnados também estavam se preparando, estavam cheios de esperança para chegar ao terceiro milênio, redimidos ou pelo menos libertos dos delitos do passado. E para isso, para que chegassem bem a esse novo tempo, de forma tranquila e digna,
estavam pedindo, segundo Emmanuel, reencarnações emergenciais, que pudessem dar a eles a oportunidade de antecipar esses grandes momentos de transformação, para que eles pudessem zerar a balança das suas experiências negativas do passado. E eles pediam para isso reencarnações difíceis, é a expressão de Emmanuel. Reencarnações difíceis. E essas reencarnações difíceis, ele as dividiu em 4 grupos básicos. Que interessante. A primeira delas, testemunhos acervos para o aperfeiçoamento íntimo. Parece confuso. Emmanuel tem uma expressão, um jeito próprio de falar, de se expressar e de escrever. Testemunhos acervos para aperfeiçoamento íntimo. Talvez ele esteja se referindo aos testemunhos morais, às dores, às expiações morais, desemprego, doença, divórcios, mortes de entes queridos, experiências difíceis, a perda de bens materiais, a pobreza, a miséria, a fome, doenças e outras coisas mais. Enfim, tudo isso pode ser colocado como testemunhos acervos para que pudessem se aperfeiçoar intimamente. Há um segundo grupo de reencarnações difíceis. Esse segundo grupo se refere a reencarnações curtas ou ligeiras, rápidas, para que o espírito possa complementar atividades inacabadas no tempo. Que interessante. Talvez talvez ele esteja se referindo, fazendo alusão, por exemplo, a suicidas. Espíritos que não puderam terminar as suas experiências do passado e que as retomam na atual existência e que fazem uma reencarnação rápida e desencarnam cedo. E ninguém fica sabendo por quê. As famílias ficam destroçadas, feridas, machucadas, ofendidas, chorosas, desconsoladas, descompensadas com a perda de um ente querido que desencarnou em tão tenra idade. E isso encontra fundamento doutrinário, porque na pergunta 199 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec também pergunta. O senhor Allan Kardec pergunta com que razão, por que a vida humana ela se encerra tão frequentemente na infância. E os espíritos respondem dizendo o seguinte: a duração da vida da criança representa para o espírito que nela está encarnado um complemento de existência inacabada, incompleta, que se interrompeu de forma indevida. E é também, com sua morte, quase sempre uma provação e uma expiação para os pais. Vejam que o pensamento emanuelino encontra fulcros profundos na codificação espírita que nos ajuda a entender esses acontecimentos terríveis, as provas coletivas, as lutas terríveis que a humanidade tem enfrentado atualmente. E que explicam exatamente essa mistura de águas das ideologias retrógradas com as ideologias libertárias para a construção de um novo mundo, e que haverá de tomar, digamos assim, por sua maioria, todo o nosso planeta, para fazê-lo melhor, para torná-lo de fato o reino dos céus, que deve começar no coração do homem. Aliás, em relação ao segundo grupo, nós podemos citar também, como exemplo, além do suicídio, né? Só para reforçar a ideia, casos de espíritos que pediram, por exemplo, reencarnações difíceis para se redimirem de homicídios, de crimes do passado. Para aqueles que tiverem um tempo, busquem o livro Ação e Reação de André Luiz e leiam o caso de Lucas e Ascânio. Lucas e Ascânio, no século XV, mais exatamente em 1459, eles pertenceram, no século XV, pertenceram aos exércitos de Joana d'Arc, que aliás é a mentora da nossa casa. E eles atiraram 2 indivíduos do alto de uma torre, que morreram. E porque, depois de todos estes séculos de muito trabalho no bem, e eles não eram chamados para as colônias superiores, para as esferas superiores do mundo espiritual, eles fizeram uma regressão de memória e descobriram este crime. E quando o fizeram, pediram imediatamente, porque tinham mérito para isso, uma reencarnação emergencial para resgatar o delito. E sabe como isso aconteceu? Voltaram como profissionais responsáveis, como responsáveis e muito competentes, muito éticos, na área da aeronáutica. E um dia, tomando de um avião, ele cai e ambos morrem, redimindo-se do passado. Será que podemos ser reencarnações curtas que complementam atividades inacabadas do passado? Poderia ser. É um exemplo. Mas há também um terceiro grupo, como diria, continuando. Um terceiro grupo de reencarnações difíceis. Aqui se refere Emmanuel na sua mensagem, capítulo 21, do livro referido, Diálogo com os Vivos, Diálogo dos Vivos. São reencarnações curtas, pequenas,
de espíritos que reencarnam junto de seres amados para fazê-los, para resgatá-los para as ideias superiores. Ou seja, são espíritos que reencarnam, passam como se fossem verdadeiros cometas ou meteoros de amor, resgatando o sentimento, quebrando clichês, ou quebrando as cristalizações mentais dos pais e da família, e depois de transformados e redimidos, eles são conduzidos, ele desencarna e parte para o mundo espiritual. Eles passam como se fossem seres em missão, muitas vezes em gente desconhecida, ignorada, transformando o coração dos entes queridos. Depois que isso acontece, eles vão embora, partem. Nós podemos citar aqui o exemplo de Santo Agostinho. A sua mãe, conhecida como Santa Mônica, com 40 e poucos anos, quando viu seu filho já arrependido em Roma, depois de toda uma vida de promiscuidade, de lutas e de sofrimentos, ela então parte. Ela mesma diz para o filho: meu filho já não tem mais nada o que fazer na sua vida. E dias depois ela desencarna com 40 e poucos anos, muito jovem ainda, porque havia cumprido a sua missão. Então é uma reencarnação curta, com a tarefa, com o intuito de fazer com que o espírito auxilie o progresso de mentes encarnadas para quebrar os seus clichês mentais, descristalizar as mentes e os seus sentimentos. Podemos ver também uma quarta hipótese que é relatada por Emmanuel nesta mesma obra. Ele fala o seguinte: empreitadas de serviço moral, que é uma reencarnação difícil, empreitadas de serviço moral para liquidação de empreendimentos redentores que foram largados no tempo. Ou seja, tarefas que foram assumidas no passado, que não foram cumprimentadas, que não foram cumpridas, agora poderão ser cumpridas a pedido desses seres, nessas reencarnações difíceis, na atual existência. Então, eu fico pensando, por exemplo, em missionários da área da ciência, que não levaram adiante as suas tarefas, deixaram pelo caminho. Missionários do campo da mediunidade, que tiveram tarefas mediúnicas importantes e não quiseram levar adiante, que abandonaram a tarefa no meio do caminho, e que agora pedem reencarnações difíceis para liquidarem esses compromissos inacabados, que foram largados no tempo e no espaço. Pode ser isto também. E depois que cumprem, partem naturalmente, com a consciência tranquila. Emmanuel arremata, então, dizendo que nós tomemos muito cuidado, que nós vigiemos nestes tempos difíceis, que oremos auxiliando sempre, mas que nunca deixemos, ou jamais agravemos, melhor dizendo, as dificuldades já existentes. Não agravemos, porque elas já são acerbas, já são grandiosas, há uma carga de dores e de provas muito grandes, e nós não podemos agravar o peso ou o fardo dos nossos companheiros. Mas que tivéssemos vigilância, cuidado, cautela, orássemos e apelássemos aos bons espíritos para auxiliarmos a todos. A gente vai entender por quê que Chico Xavier trabalhou incansavelmente em favor das famílias, psicografando cartas consoladoras, muitas vezes de pais enlutados, não é mesmo? Que depois da partida dos filhos se transformaram, inclusive, em gênios do bem, fundando instituições de caridade e tudo mais. Então, Chico trabalhou muito com isso, por causa dessas lutas difíceis pelas quais os espíritos haveriam de passar na chegada do próximo século. E quando eles reencarnassem, depois dessas lutas, dessas provas, dessas tragédias, eles poderiam chegar à nova terra, ao novo mundo, de forma digna, tranquila. E eu garanto a vocês que, uma vez redimidos do passado, não haveria um médico abortista que os pegasse. Não teriam dificuldades, por exemplo, em outras áreas, porque estariam nos caminhos desbloqueados para o cumprimento das suas tarefas, com o coração redimido para a edificação de um novo mundo. Meus amigos, as tragédias coletivas, elas encontram previsão nas leis de Deus. E mesmo que sejam causadas pela negligência do homem, podem ser aproveitadas pela natureza para a libertação dos espíritos que necessitam destas provas, que não há injustiças. E nós queremos falar que existe um campo vibratório, um planejamento reencarnatório também para essas tragédias coletivas que estão acontecendo como sinais dos novos tempos. E que os espíritos, quando reencarnam, depois de um planejamento reencarnatório, são naturalmente atraídos para esses acontecimentos por meio do seu desejo central,
Porque, segundo André Luiz, todo aquele que caminha em trevas pode cair em qualquer abismo. Ele atrai pelos pensamentos as tragédias que haverão de se consumar na sua própria vida. Não são os espíritos bons ou Deus que determinam o seguinte: olha, você fez isso, você pediu para acontecer isso, e agora chegou miserável a sua hora de morrer, e você vai então cair de avião, você vai morrer agora, vá. Deus não faz isso. São as próprias mentes culpadas que elegem as experiências difíceis para a sua própria libertação. Há um campo vibratório que atrai estes acontecimentos a partir do desejo central de uma consciência culpada. Não há injustiças, não existem balas perdidas, existem balas encontradas. Podemos encontrar, inclusive, podemos ver indivíduos que são malfadados durante toda uma vida. Muitas coisas ruins acontecem, a gente fica pensando o porquê. Muitos mesmo que não tiveram culpa estiveram naquele momento, porque trazem em si reflexos de atos semelhantes e são atraídos pela própria consciência para esses acontecimentos. Mas há uma utilidade para isso. Para aprenderem, para se libertarem, para se transformarem, para se redimirem, para quebrarem os clichês e as cristalizações mentais para uma nova vida reflexiva, para uma vida superior. Jesus de Nazaré, no seu sermão profético, lá no capítulo 24, que nós introduzimos na nossa fala da noite. Ele diz que depois destas coisas, ou seja, depois destas lutas, dessas provas, dessas aflições, daqueles dias difíceis que nós ainda estamos passando, que nós estamos no auge das dores da terra, e o período da regeneração, digamos assim, da regeneração definitiva da terra se dará no tempo e no espaço. Não podemos acreditar que acontecerá daqui 50, 60, 70 anos. Isso dependerá, obviamente, do empenho, do esforço das criaturas em anteciparem esses acontecimentos pela sua própria adesão moral, de forma livre e consciente. Não podemos determinar datas limites, 2019, ou é isso, ou é aquilo. É muito complicado falar sobre isso. Podemos estabelecer parâmetros de transformação a partir de dados aproximados à luz da cronologia humana. Mas tudo parte das transformações morais. E onde o humano está, tudo se instabiliza, porque ele tem livre-arbítrio e pode mudar todas as coisas. A partir, talvez, de um simples arrependimento. É um lampejo de consciência que muda tudo. Jesus, então, ele prossegue no seu sermão profético, e eu encerro com isto, referindo-se, dizendo que depois destas aflições, o sol escurecerá. A lua perderá o seu brilho, as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus se abalarão. E ele continua dizendo que nós poderemos ver um sinal, o sinal do Filho do Homem, que aparecerá no céu, ou nos céus, o sinal do Filho do Homem. Isso se encontra no capítulo 24, versículo 39 a 41. Que aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu. E os povos se lamentarão, os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com todo o seu poder e com muita glória. O que isso quer dizer? Muitos tomam ao pé da letra esta expressão, acreditando mesmo que quando Cristo vai haver uma vinda, poderá acontecer na volta de Jesus, dizendo assim, falando assim, que na volta de Jesus o sol vai escurecer, a luz vai se apagar, as estrelas vão cair. Meus amigos, esses acontecimentos físicos até podem acontecer, porque nós estamos no mundo natural e a lei de destruição é aplicável a todo o universo. Pode também acontecer que Jesus até venha de corpo físico, ele é o governador do orbe, e ele domina todos os processos de vida e de morte. Ele poderia voltar se quiser, mas se não quiser, ele não é obrigado. Ele determina, ele manda no nosso planeta, ele é o nosso governador. Mas não é isso que importa, não é isso que interessa, não são os acontecimentos externos, são os acontecimentos morais, internos, para a mudança das ideologias. E se nós não nos transformarmos internamente, nenhum acontecimento extraordinário por fora poderá nos mudar. Poderemos ficar impressionados. O céu poderá se abrir, o céu se abrir, o chão se abrir também, mas continuaremos os mesmos se não nos transformarmos intimamente. Então, Jesus dizendo que tudo seria um acontecimento interno, que não acreditássemos nos acontecimentos exteriores. Se alguém dissesse que estivesse no deserto, que não acreditássemos. Então, precisamos entender em que sentido o sol se escurecerá, a lua perderá o seu brilho, as estrelas cairão,
e as potências do céu serão abaladas. Quando saímos desse período de desolação, de lutas ingentes e dolorosas, os indivíduos saem, digamos assim, estressados, destruídos nos seus valores. Aqueles antigos valores não servem mais, porque foram destruídos, ou digamos assim, aniquilados pela pressão das expiações dolorosas durante todo este período de tribulação da terra. A terra haverá de aprender para se redimir logo mais. Mas até que se redima, ela entra no estado de prostração, de desolação profunda. E quando estamos no estado de desolação, após muito sofrimento, nós entramos no estresse pós-traumático. E de que maneira passamos a contemplar o céu, as estrelas, o sol? Para aquele que sai de um longo período de dor e de sofrimento, estado de quase depressão, em que teve tudo perdido pelas dores sofridas, que lhe mostraram que tudo era ilusão, como é que ele contempla o sol? Dentro de si, o sol, que é o símbolo da vitalidade da vida, perde o brilho. O sol escurece. Você perde o brilho do sol, a alegria de viver. O que acontece com a lua quando você está nesse estado de desolação emocional? A lua perde o brilho poético da vida. Você perde simplesmente a poesia poética da lua e ela passa a não ter a mesma beleza. É um processo interno, psicológico. As estrelas e também as potências do céu se abalam. Tudo aquilo no que você acreditava não serve mais. Porque tudo aquilo que você acreditava que servia de sustentação para a sua antiga vida, agora é questionado e não serve mais. É como se o mundo simplesmente caísse na sua cabeça. As estrelas caem no firmamento. As potências se abalam. Você perde as referências. Mas é exatamente aí que a espiritualidade, que Jesus, o governador do nosso orbe, nos nutre e nos transforma no silêncio dos nossos pensamentos e das nossas provas. É a partir daí que surge um novo sinal, o sinal da presença do Cristo. E é quando ele fala, aparecerá então o sinal do Filho do Homem, que virá no alto das nuvens. Como assim? Será que vai aparecer no alto das nuvens? Fisicamente falando, eu não posso dizer que não possa acontecer, mas acreditamos que a segunda vinda do Filho do Homem deverá ser por meio da transformação íntima do homem, que haverá de aderir à vontade do Cristo para refletir a sua vontade na terra. É uma vinda moral. Quando você sai desse estado de prostração em que o seu sol se escureceu, a lua perdeu sua poesia poética, as estrelas caíram, está tudo acabado, é exatamente neste momento que vem o consolo do Cristo. Ele surge como um sinal nos céus. Mas é apenas um sinal, é apenas uma semente. É um Cristo nascido bebê na manjedoura do seu coração. Ele não nasce pronto. E as novas ideias libertárias, elas não se estruturam de uma vez. É um processo de gradação, é um processo gradual, que vem do mínimo para o máximo, aos poucos, ao longo dos tempos, até de milênios. De modo que Jesus surge como um sinal nos céus. E ele vem sobre as nuvens, querendo dizer o seguinte: ele é visível porque surge agora da tragédia da dor humana, da desolação humana. Mas ele não é nítido. Ele não está completamente definido, delineado nos seus valores éticos, nas suas máximas. Ele é apenas uma criança interior, é apenas o Cristo nascido de nós mesmos, na forma de uma criança na manjedoura da nossa alma. Mas ele precisa ser cultivado, preparado, para que de fato se consolide a sua mensagem, ele cresça, se desenvolva e atinja o nível máximo de maturidade espiritual. É nesse sentido que devemos entender as nuvens sobre as quais virá o nosso Cristo, o Filho do Homem. Ou seja, é na nuvem porque não está totalmente definido, está embaçado, um pouco confuso, indefinido, mas dá para ver, porque está no céu, ele é visível, ele é perceptível, dá para sentir. Esta ideia pode ser confirmada, eu encerro, com o pensamento do Espírito de verdade, mais exatamente no capítulo 6, do item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz assim: obreiros, traçai vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera, o trabalho de vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Mas as vossas almas não estão esquecidas, e eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Ou seja, enquanto a gente sofre, enquanto estamos passando pelas tribulações, os espíritos de escola estão nos cultivando no silêncio dos nossos pensamentos. Tudo está sendo aproveitado,
Nada é rejeitado, nada é inútil na lei de Deus. Tudo é aproveitado para a nossa felicidade, até mesmo a dor, a tragédia e o sofrimento. E ele continua dizendo, quando soar a hora do repouso, o Espírito de verdade diz, quando soar a hora do repouso, e a trama da vida se vos escapar das mãos, e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina minha preciosa semente. A semente é o sinal da vinda do Filho do Homem no alto da nuvem, que ainda não está totalmente definido, porque está no meio das nuvens, embaçado, mas é perfeitamente sentido e perceptível, porque depois da tragédia da dor, nós o haveremos nos sentir com mais clareza, com mais intuição, com mais alegria e com mais satisfação. Nós não haveremos de sentir apenas, nós teremos a certeza de que ele nasce da nossa própria consciência por meio do nosso Cristo interior, sem desconsiderarmos, obviamente, que Jesus espiritualmente nos acompanha e nos submete ao seu doce magnetismo, desde os primórdios da terra, passando pelas grandes tribulações de agora, para nos conduzir ao porto seguro da vitória, para que a terra se transforme, como disse João Evangelista no Apocalipse, na verdadeira Jerusalém espiritual, redimida, transformada, onde não há mais fome, nem miséria, nem guerra e nem morte. Meus amigos, muito obrigado pela atenção. Que Deus nos abençoe e nos ilumine sempre. Muito obrigado, meus amigos. Muita paz a todos.